E 2 Timóteo capítulo 4, verso 14 ao verso 18. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Isso é o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Ele estava na cadeia. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Querido Senhor, no nome de Jesus Cristo, nessa noite, nós te louvamos, te glorificamos. Fizemos isso através de cânticos, louvores, danças, através das nossas ofertas, através do nosso dízimo, Pai querido, através das nossas orações. Agora, Senhor, nós lemos a tua palavra. Ah, Senhor, esse momento é solene, esse momento é santo, porque quando a Bíblia está fechada, ela é um livro qualquer, como qualquer um outro, mas quando a Bíblia está aberta, é a boca de Deus falando com a igreja do Senhor. Aleluia. Pai querido, e assim como o Senhor cumpriu e tem cumprido um propósito na vida da Rejane, nossa missionária, nossa irmã, lá na nação do Egito, Senhor, lá em Alexandria. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, cumpra o teu propósito para nós nessa noite. Cumpra o teu propósito, Senhor, dentro da casa da irmã Marlene Camilo. Cumpra o teu propósito dentro da casa daquele que nos assiste através dessa transmissão. E abençoe a cada um. Fala no meu coração, confirma as tuas palavras e ser conosco em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar dando glória a Deus. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada pouco fala sobre Alexandre o latoeiro, mas em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 14, primeiro versículo que nós lemos, diz o seguinte: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Irmãos, possivelmente este Alexandre fazia utensílios de metais, trabalhava como se fosse um lanterneiro hoje, mas para aquela época a sua profissão era muito mais útil, porque ele também fabricava facas, ele também fabricava punhais, ele fabricava panelas, utensílios domésticos, ele fabricava escudos, ele fabricava lanças, ele fabricava espadas e coisas desse tipo. Há muitas chances. Eu sempre fui muito curioso em conhecer esse Alexandre, que a Bíblia fala tão pouco a respeito dele,
Mas há muitas chances deste Alexandre ter sido o mesmo que foi citado na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, quando o apóstolo Paulo disse: conservando a fé e a boa confiança, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, no verso 20, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Meus amados, tudo leva a crer que Alexandre, o latoeiro, tenha sido um obreiro da igreja de Cristo, mas por não ter aguentado as perseguições contra a igreja, ele acabou naufragando na fé, largou a obra do Senhor e se desviou, sendo entregue a Satanás, como Paulo acabou de dizer em nossa leitura. E partindo dessa ideia, este Alexandre o latoeiro, após ter conhecido Jesus, após ter sido obreiro na igreja de Cristo, após possivelmente ter sido amigo do apóstolo Paulo, ele se desviou, ele cuspiu no prato que comeu, porque, diz Paulo, Alexandre o latoeiro, ele testemunhou contra Paulo em juízo. Ele foi no tribunal de Roma, perante o imperador Nero, e acusou Paulo. Ele congregou no mesmo lugar que Paulo, ele pregou juntamente com Paulo. Paulo deu muitas oportunidades para ele. Talvez Paulo levantou ele como obreiro no ministério, mas ele adoeceu na fé. Fala assim, misericórdia. Irmãos, ele adoeceu na fé, e ele testemunhou contra Paulo, quando Paulo foi preso, e daquela prisão, era a última prisão de Paulo, porque dali só sairia o corpo do apóstolo Paulo. O corpo sairia para um lugar e a cabeça para o outro, porque ele ia ser julgado pelo imperador Nero. E quando Alexandre ficou sabendo que era Nero que iria julgar Paulo, a amizade, a irmandade, a fidelidade dele para com Paulo caiu por terra, e pelo contrário, ele se colocou à disposição de ir ao tribunal e falar contra Paulo. E assim ele fez perante Nero, prejudicando o apóstolo Paulo de sobremaneira. Paulo, irmãos, recomendou a Timóteo que mantesse uma certa distância de Alexandre. Em 2 Timóteo 4,15, Paulo diz para Timóteo: guarda-te também dele, afasta desse homem, porque ele não vale nada. Afasta desse homem. Quem aqui já conheceu pessoa que só está com você nas horas boas, na hora difícil ele some? Quem conhece pessoas assim? É mesmo? Na hora boa está do teu lado, na hora do churrasco está com você, mas na hora da prova, o Alexandre o latoeiro vira inimigo de Paulo. E Paulo pega a caneta e escreve para Timóteo e diz: guarda-te desse homem, mantenha distância dessa pessoa, porque ele me prejudicou muito, e eu entreguei
nas mãos de Satanás. Um homem tão abençoador, um homem cujo suor do corpo curava as pessoas, que era o apóstolo Paulo, entregou uma pessoa nas mãos do diabo. Eu imagino o mal, eu imagino o que ele deve ter falado de mentira para Nero e para o tribunal romano contra o apóstolo Paulo. Em nossos dias, irmãos, não é diferente, porque há muitos Alexandres latoeiros por aí. Fala misericórdia. Irmãos, pessoas que um dia já foram obreiros de Cristo, já foram bons pregadores, já foram nossos amigos, mas que se deixaram levar pelas lutas, se deixaram levar pelas tentações, se deixaram levar pelas propostas da carne, se deixaram levar pelo dinheiro, se deixaram levar pelas propostas de Satanás e naufragaram na fé. Muitos dos que naufragaram abandonaram as igrejas locais, porém há outros que também naufragaram, mas não abandonaram a igreja local, continuaram sendo latoeiros, vagabundos, mentirosos, linguarudos, e continuam dentro da igreja do Senhor. Possivelmente porque as igrejas locais podem oferecer algum tipo de vantagem ou benefício. Esse tipo de Alexandre, o latoeiro, é o mais perigoso, porque ele engana muitos com a falsa aparência de cristão, ou seja, ele se diz cristão, ele dá a paz do Senhor, ele fala em línguas estranhas na oração juntamente contigo, mas na verdade ele não é, porque ele é falso, hipócrita, traiçoeiro, mentiroso, invejoso, briguento, blasfemador, linguarudo, e causa mal aos verdadeiros cristãos e à igreja de Cristo. Por não terem qualquer compromisso com Deus e com a obra de Deus, o único compromisso que os Alexandres latoeiros possuem é com os seus próprios desejos, é com os seus próprios interesses e também com o diabo. Cuidado, disse Paulo ao seu discípulo Timóteo, vigia, porque nem tudo que brilha é ouro. Tem gente que está sacudindo com você lá no monte, e é um Alexandre latoeiro, na primeira oportunidade, ele vai te apunhalar pelas costas. E eu não posso deixar de pregar isso, porque o Senhor disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. E isso é discipulado, isso é um pastor discipulando uma igreja, alertando a igreja, para que você não caia naquilo que se Paulo caiu. Imagine nós, irmãos amados, muitos desses Alexandres latoeiros não só afiam as suas facas, não só afiam os seus punhais que fabricam para ganhar seu pão, mas também gosta de manter a sua língua afiada, para falar mal, para causar mal aos verdadeiros
aos fiéis obreiros, líderes, pastores, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo. Geralmente, esses Alexandres latueiros podem ser identificados como aqueles que, como é que fala o ditado? Virou a casaca, traiçoeiramente difamam, caluniam, injuriam, maltratam aqueles que são cristãos verdadeiros, são enviados do diabo para estar no meio da igreja do Senhor, mas nunca converteram. São bodes no meio das ovelhas. Um dia serão identificados. Para quem é um Alexandre o latueiro e só causa males aos verdadeiros cristãos, o recado que a palavra de Deus dá é que o juízo de Deus chegará. Os Alexandres latueiros receberão suas recompensas conforme as suas obras. Se você é um cristão verdadeiro, está sendo perseguido, quem sabe, aqui nessa noite, se Deus mandou pregar essa palavra nessa noite, é porque haveriam pessoas aqui sofrendo com algum Alexandre latueiro. E se você é essa pessoa que está sendo perseguida injustamente por algum Alexandre latueiro, fica tranquilo, porque isso é um bom sinal. É um sinal de que você está carregando o nome de Jesus. Você é um verdadeiro cristão. Olha o que a Bíblia diz para você, Mateus 24:9, e serão odiados por todas as nações por minha causa. 2 Timóteo 3, verso 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mateus 5:10, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diga para o irmão que está do seu lado, esse você sabe de cor. Fala para ele, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Esse você sabe de cor. Sabe sim. Você até canta. Sabe o que está escrito lá? Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos, como é que é? Pelo que vemos. O que nos move? Move. É o que nós cremos. Como é que é? Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Aleluia! Glória a Deus!
Não falei que você saberia essa de cor? Aleluia! Glória a Jesus! Sabe, Márcio, quando eu vejo essa palavra, eu falo, meu Deus, a gente sofre à toa. A gente sofre por não conhecer a palavra de Deus. Um dia, todas as nossas tribulações acabarão. E assim como acabaram para o apóstolo Paulo, que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Na sequência dos versículos, após ter falado sobre Alexandre o Latueiro, o apóstolo Paulo, que sabia da sua morte física iminente, falou algo maravilhoso para Timóteo, palavra esta que também é válida para nós, que amamos e seguimos a Jesus. Diga 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Diga assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo, e me levará a salvo para o seu reino celestial. Diga bem forte, diga assim: a Ele toda a honra, toda glória, para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Nós vivemos um tempo de crises de identidades. As pessoas perderam os padrões de conduta, de comportamento. E urge, irmãos, renovar a pregação como sermão, renovar o ensino como escola bíblica dominical, que ensina a moral, que ensina o testemunho de vida. Preocupado com a vida de Timóteo, o apóstolo Paulo, como discipulador dele, se preocupou em discipular o jovem Timóteo, porque sabia que muitos têm naufragado na fé por causa de Alexandres. Muitos têm afundado, porque às vezes se preocupa com o macumbeiro lá na rua. Às vezes se preocupa com a vizinha fofoqueira, que nunca frequentou a igreja. Mas diante do irmão dentro da igreja, ele baixa a guarda. Só que ele dá azar, Silvio, porque é um Alexandre o Latueiro que está perto dele. E se o Alexandre, o Latueiro, tiver uma oportunidade, ele vai te apunhalar. Eu trago no meu corpo algumas cicatrizes que só não me mataram, porque Deus é misericordioso. Eu só não estou no mundo ou no inferno de cabeça para baixo, ou de volta nas drogas. Não foi por falta, não foi porque eu sou melhor do que ninguém. Linguarudos, Alexandres Latueiros falsos. E o pregador não pode ter medo de falar sobre isso. Ah, se eu pregar sobre isso, o povo não vai vir na igreja. Então que não venha. Mas é melhor que você não venha e vá para o inferno sem saber disso, do que ficar dentro da igreja enganado ou sendo enganado. Porque se está na palavra, eu não vou negar de te alimentar com ela.
pode ser uma BCG ou uma bezetacil. Se o Espírito de Deus me mandar aplicar, eu vou aplicar. E fique sabendo que antes de preparar essa palavra, o Senhor me deu a minha espetada. E doeu para valer. Eu não queria pregar isso aqui hoje. Eu queria falar que servir a Jesus é uma jornada de florzinhas. Servir a Jesus é caminhar com sapatinhos de algodão, é nunca tropeçar, é nunca ter uma luta, é nunca ter um irmão perseguindo, é nunca pensar em desistir. Mas eu não posso mentir para você. O que você prefere? Que eu pregue o que agrada o teu ouvido ou o que salva a tua alma? O cuidado com as coisas da igreja não pode ser maior do que a dedicação com a nossa vida espiritual. Em alguns textos, eu separei 3 aqui, o apóstolo Paulo usa a palavra tu, porém. E para falar sobre Alexandre Latuero, ele usou várias vezes a palavra tu, porém. Ô Timóteo, Alexandre Latuero é safado, tu, porém. Alexandre Latuero é linguarudo, tu, porém. Alexandre Latuero pega dinheiro emprestado e não paga, tu, porém. Tu, porém. Persevere. Número 1, 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Você não aprendeu de um homem. O homem que te ensinou, te mostrou na Bíblia onde estava. Então você aprendeu da Bíblia, você aprendeu do Espírito Santo. Segundo conselho, tu, porém, seja equilibrado. 2 Timóteo 4,5, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia! Deixo aqui o meu conselho: não desista. Se tem algum Alexandre ou algum Alexandra Latoeira te rodeando, querendo te fazer naufragar na fé, tu, porém, terceiro lugar, seja resistente. 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes mesmo, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Terceiro conselho do apóstolo Paulo para Timóteo é para resistir a tudo que não edificava na sua vida espiritual. Irmãos, o tempo inteiro, o cristão é tentado a pecar. O tempo inteiro, o cristão é tentado a fraquejar na fé, a abandonar a igreja. Eu nunca vou me esquecer das palavras do pastor Márcio Valadão.
que disse certa vez que para uma pessoa ser salva na igreja, às vezes é necessário o trabalho de 10, 15, até 20 pessoas. Não é simplesmente entrou na igreja e aceitou Jesus, não. O Espírito Santo fica tempos fazendo a obra na vida da pessoa. Às vezes é o testemunho que ele vê de um cristão na rua. Às vezes é alguém que o ajuda e vai sempre observando. Ele chega lá no hospital e vê lá uns crentes evangelizando. Aquilo chamou a atenção dele. O colega dele orando antes de almoçar chamou a atenção dele. E isso a palavra já vai mexendo. E depois de uma multidão trabalhar, um pastor vai pregar e vai perguntar se ele quer aceitar Jesus, e ele vai levantar a mão e o pastor vai ficar com o mérito todo. Então, quantos para uma pessoa ser salva? Mais ou menos 20, mais ou menos 20, de 10 a 30, diz o pastor Márcio Valadão, para uma pessoa ser salva. Mas para ela ir para o inferno, basta um infeliz cochichar meia dúzia de palavras no ouvido dele ou dela, para ela nunca mais pôr o pé na igreja. Você está entendendo como é que isso é sério ou não? A vida espiritual do cristão, ela deve ser prioridade em tudo. Sabe, às vezes nós cuidamos tanto da igreja. Eu tenho pensado muito nisso, nesses tempos de obra aqui na igreja. Em 4 meses que nós estamos em obras. E eu tenho pensado muito nos meus devocionais. Às vezes nós cuidamos tanto da igreja, que nós esquecemos de cuidar de nós mesmos. Nós fazemos tanta coisa para Deus, que deixamos de fazer tudo com Deus. Nós gastamos tanto tempo ajudando outras pessoas, que deixamos de nos dedicar à oração, deixamos de nos dedicar à leitura da palavra. Gastamos tanto tempo cuidando dos outros dentro da igreja, que esquecemos de cuidar da nossa própria família. Pregamos, oramos, fazemos isso tantas vezes por outros, que deixamos de aprender a buscar a Deus pessoalmente. Na sexta-feira, aqui na vigília, o irmão Ezequiel estava pregando. Ele estava dizendo que quanto mais forte bate a marreta, mais firme fica a estaca. Por isso Deus permite com que marretadas levemos, para nós ficarmos mais firmes. Então, é indispensável o zelo pessoal para ter 3 coisas. Número 1, é resistência contra o pecado. Número 2, equilíbrio em tudo que fizer. E número 3, perseverança, independente das dificuldades. Você tem cuidado
da sua vida espiritual, ou você é um excelente tomador de conta da vida dos outros? Você sabe dar notícia, você é o jornal do bairro, sabe dar notícia de todo mundo, toda a miséria que aconteceu, o primeiro lugar a ser contado é dentro da sua casa. Será que isso não está acontecendo, não? Eu falo isso com temor, porque eu não aceito fofoca lá dentro da minha casa. Lá em casa, manda eu, depois o Espírito Santo de Deus. Então, se a conversa não edifica, o ponto final é colocado na hora, porque tem sacerdote ali dentro daquele lugar. Tem que ter uma autoridade na sua casa, e essa autoridade está na sua mão. O diabo, nem o diabo tem autoridade para fazer nada dentro da sua casa, se você não permitir. Ele pode até rosnar, ele pode até latir, mas quem manda é você. Porque aquele que habita no seu coração é maior do que o que está no mundo. Aleluia. E não é só dentro da sua casa, não. Leva isso para dentro do consultório médico também. Porque às vezes o médico será usado, será o Alexandre. E você vai virar para ele e falar com ele assim: o senhor está enganado a meu respeito, porque eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Aleluia. Irmãos, depois que a Rejane saiu do Chile e foi lá para o Egito buscar um marido, agora eu acredito em qualquer milagre. Eu duvido, se eu falasse aqui para as irmãs solteiras: olha, vai no aeroporto e compra uma passagem e vai lá para o Egito, que Deus vai te arrumar um árabe para casar com você. Eu duvido que se você ia. Eu vou terminar. Eu estou falando para os rapazes aí também, tá? Eu estava falando para a missionária Beth, que eu estou com vontade, é sério, missionária Beth, não é brincadeira não, é sério mesmo. Eu estou com vontade de comprar um colírio e consagrar ele no monte 7 sextas-feiras, e começar a ungir os olhos dos solteiros aí, para eles enxergarem o tanto de moça bonita que tem aqui na igreja para casamento. Vocês vão deixar o diabo fazer pegar em nós que crente só gosta de mulher sem vergonha? Não, eu vou consagrar um colírio sim. E quem quiser, eu vou ungir o olho, para você abrir o olho e ver a fria que você pode estar entrando, ou então a bênção que você pode estar perdendo. Eu vou consagrar o colírio. Quem concorda comigo aqui? Levanta a mão. Quem concorda comigo aqui? Pastor Lúcio, pode, pastor? Pode. O senhor é advogado, eu não estou cometendo crime, não? Então eu vou consagrar o colírio. Se falar assim: pastor, estou querendo namorar com fulano de tal, fala: vem cá, eu tenho que derramar, tenho que ungir seus olhos com colírio santo. Aí na hora que você abrir o olho, você vai ver a demônia que você está se aproximando dela. Ou então, o demônio com a Bíblia debaixo do braço. O demônio fala até lamachúrias.
até a hora que a aliança entra na mão dele. Depois você vai sofrer na unha desse Alexandre. Você tem cuidado da sua vida espiritual? Eu vou terminar aqui porque o entrega vai me ajudar aqui no encerramento. Se eu pudesse deixar aqui um exemplo, um recado, fazer um pedido, eu terminaria essa palavra dizendo assim: tu, porém, por favor, seja resistente. Tu, porém, por favor, tenha equilíbrio. Tu, porém, por favor, persevere. Porque o teu Deus é grande e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você espera. Aleluia. Oh, glória. Ô Márcio, eu fico tão feliz, Márcio, quando eu vejo você e sua família. Eu fico até mais seguro aqui no altar. Eu me sinto, eu sei que vocês oram por mim, eu sinto a maior cobertura espiritual quando eu prego. Deus recompensa vocês por tudo. Viu? Deus recompensa essa família linda aí. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te louvar, te glorificar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio, Senhor. Te peço, Deus querido, que diante dessa palavra, Pai amado, que essa palavra não seja vã, que ela desça do céu e que ela encontre os nossos corações fecundos como a boa terra e possa produzir frutos dignos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pode assentar um momento dando glória a Deus e aleluia. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado.
O convite do velho Paulo ao seu amado Timóteo não era para se jogar em absoluta insegurança, no mar revolto, afinal de contas, não. Era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme. Aliás, que subisse na rocha inabalável, que é Cristo. Por isso a insistência. Timóteo, eles podem regredir. Pode acontecer de aquele lá te trair e o outro te machucar. Na verdade, vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme. Timóteo, eles podem, você não. No entardecer dos tempos a verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Cada um em desprezo abandona o outro. Cada um desespero só se abraça e é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa.